A sua Bíblia em Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Eu quero observar com você o texto da palavra de Deus que está escrito aí em Lucas 24. E aí, antes de lermos, eu quero recapitular aqui o texto. O texto se trata de dois discípulos de Jesus que vão pelo caminho de Emaús. Eles vão como que entristecidos, falando a respeito do que aconteceu. Jesus se aproxima deles, versículo 17, e Jesus pergunta a eles: que palavras são essas que vocês caminhando trocam entre vocês? Eles pararam entristecidos. E então, um deles começa a falar com Jesus, perguntando: tu és o único estrangeiro em Jerusalém? Tu és o único que não sabe o que aconteceu com Jesus, que era poderoso profeta e fez muitos sinais? Nós mesmos achávamos que ele restauraria Israel, restauraria a nossa liberdade, em outras palavras. E eles relatam sempre no passado, sempre como algo que foi, já passou, e eles citam também que até ouvimos que ele havia ressuscitado, mas sobre isso não há convicção, não há certeza. Então, eles não perceberam que era o Senhor que estava com eles, e eles estavam, versículo 24, eles dizem assim, o texto diz assim: alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas eles nada viram. Ou seja, ele termina a fala dele dizendo como que uma palavra finalizando o assunto: olha, acabou assim, né? Então, Jesus começa a falar com ele, aí eu quero ler mais uma vez a partir daí. Vamos ler? Verso 25. Então Jesus lhe disse: ó tolos e tardios de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em toda a Escritura. Vamos repetir o verso 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia onde iam, fez ele como quem ia para mais longe. Eles, porém, insistiram, dizendo: fica conosco, pois é tarde e o dia já está declinando. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. Vamos ler juntos, verso 31. Os olhos deles se abriram e o reconheceram, mas ele desapareceu diante deles. Disseram um ao outro: não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria a Escritura? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Vamos orar? Meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra, que é direção, que é luz e que nos traz, Senhor, plena convicção de fé. Te pedimos, Senhor, a edificação das nossas vidas nessa noite. Mais uma vez, Senhor, edifica-nos, Senhor, na Tua palavra. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Meus irmãos, eu gostaria de falar com os irmãos nessa noite sobre o que está acontecendo aqui no texto e aquilo que nós devemos compreender sempre que
nós estivermos fracos na fé, quais são as atitudes, e aí eu estou falando fraco no sentido de que a pessoa está sem atitude, ela está como que anestesiada, na verdade enfraquecida, ainda que não declare nada contrário à fé, mas ela está já falando do passado, das coisas do Senhor como algo do passado, que era o que estava acontecendo com esses dois homens. E o meu objetivo nessa noite é observar a Escritura Sagrada para entender as atitudes de Jesus. No final, eu acredito que você saberá o que aconteceu e que essa é uma prática, o que Jesus fez com esses dois, como ele agiu com esses dois, é uma prática que a Bíblia orienta para que alguém seja fortalecido na fé. Então, nessa noite, eu quero falar com você sobre essa prática. Qual a prática que fortalece uma pessoa e que restaura ela ao caminho? Eu acredito que você entendeu muito bem o propósito da mensagem e agora, é claro, nós vamos caminhar na Escritura Sagrada observando isso. Lembrando, o objetivo é que você tenha convicção de como você deve agir se você estiver com a sua fé esmorecendo. Você está com a sua fé fraca. E eu gostaria de convidar você a observar os detalhes aqui. Eu gostaria que eu observasse ali o portão, Genivaldo. Acho que precisa abrir o portão ali. Muito obrigado. Vamos lá? Vamos orar, né? Na verdade, eu gostaria de orar mais uma vez. Meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Eu te peço agora, Senhor, a Tua mão poderosa, de forma que o que acabamos de ler se abra diante de nós e possamos, Pai, contemplar a Tua presença, assim como esses dois discípulos contemplaram que estava o Senhor ali com eles. Sim, Pai, que essa convicção nunca nos falte. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Muito bem. Então, o que foi que Jesus fez? A primeira atitude de Jesus, quando ele ouviu deles que a fé deles estava, eles se referiam sobre o próprio Cristo, diante do Cristo, como sendo algo do passado. Entenda bem aqui, ó. Por que a fé deles estava já enfraquecida? Eles haviam abandonado o caminho. Porque para eles Jesus não era mais o Messias, era um profeta. Eles, conforme disseram aí, a partir do verso 19, perguntou ele, quais foram as coisas que aconteceram, né? Responderam eles, as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Aí veja as palavras dele, verso 20. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse Israel. Nós esperávamos isso. Mas agora, além de tudo isso, já é hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. Tem um detalhe aqui que eu não falei domingo à noite, né? Domingo à noite nós começamos a observar esse texto. Quando eles dizem assim, nós esperávamos que ele redimisse Israel, há aqui uma indicação de que eles não tinham entendido ainda o Messias. Jesus não se manifestou como o Messias que o judaísmo pregava. O judaísmo entendia que a luz do profeta, a luz do rei Davi, seria um rei na linha do rei Davi, um rei de guerra, um rei guerreiro, que lideraria o povo de Israel numa batalha contra os romanos, no caso. E Jesus não apareceu absolutamente fazendo nada parecido
A batalha que Jesus venceu era a batalha espiritual, batalha que daria vitória sobre o pecado, sobre a morte, contra Satanás era a sua batalha. Então, eles entendiam que Jesus seria um libertador do governo de Israel das garras dos romanos. Você pode ver em Atos capítulo 1, que não é só esses dois que acreditavam assim, mas até os discípulos acreditavam também, pois eles perguntam a Jesus, quando ele fala a respeito deles ficarem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Eles perguntam a Jesus: restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? Eles falavam sobre Israel voltar a ser um governo livre, como foi no período do rei Davi. A profecia do Antigo Testamento declarava que, na semelhança de Davi, Deus levantaria um descendente que se assentaria no trono de Davi. Então, isso dava argumento para os judeus entenderem que seria um homem na mesma linha do rei Davi. E ele viria num cavalo, como general, como um guerreiro, e ele conseguiria libertar Israel. Porém, quando se olha para Jesus, nem cavalo montou um jumentinho, que tinha uma outra conotação, uma outra linguagem. Jumentinho era o último animal de uma batalha, porque não conferia nenhuma fortaleza para correr, para guerrear, para lidar como uma arma, como o cavalo é utilizado. Muito bem, então, eles estavam com a fé pela metade, porque realmente Jesus redimiria Israel, mas não no governo humano. Eles estavam numa compreensão incompleta, melhor dizendo, uma compreensão fora do que realmente seria. Então, a primeira situação que gera um dispersar da fé é alguém que crê inadequado. Agora aqui, meus irmãos, prestem minha atenção. Não é poucas pessoas que creem em Jesus de forma inadequada. Vou citar para você um exemplo que eu já encontrei. A pessoa estava, no caso, desviada. Na época que eu soube, a pessoa estava desviada. E por que ela se desviou? Ela acreditava que, dependendo do pecado cometido, o Espírito Santo saía da pessoa. E como ela havia cometido um pecado grave, segundo a Bíblia e também segundo ela mesma, ela entendeu que não tinha mais saída para ela, e a igreja que ela fazia parte pregava isso. Não era uma blasfêmia contra o Espírito Santo não, viu, irmãos? Não foi uma blasfêmia contra o Espírito Santo que essa pessoa cometeu. A pessoa havia cometido adultério. E na igreja ela foi desligada do rol de membros, isso é algo natural de acontecer, ser desligado do rol de membros, até aí tudo bem. Quando a igreja desliga, ela está dizendo: nós não concordamos com o que aconteceu e nós estamos corrigindo a pessoa. Porém, além de desligá-la, disseram que ela tinha perdido a salvação e que não tinha mais jeito para ela, agora o futuro dela era o inferno. E aquela pessoa se encontrava desviada do Senhor. Pastor, mas aí também, né? Não, aí também não, irmãos. Se a salvação é algo que é incondicional, ela é dada e não há revogação, o Senhor não apaga o nome do livro da vida. Não há um texto que comprove que alguém que tem o nome escrito no livro da vida teve seu nome apagado. O texto de Apocalipse vai declarar que todos que foram encontrados escritos no livro da vida. Pastor, o que seria o livro da vida? É o livro de registro dos que nasceram de novo.
Assim como eu nasci em você e teve seu certidão de nascimento, aqueles que nasceram de novo têm seus nomes escritos no livro da vida. E o que significa isso? Você está registrado no céu, você é um cidadão do céu. Inclusive os anjos, eles são espíritos ministradores, segundo o texto de Hebreus, eles são espíritos ministradores a serviço dos que hão de herdar a salvação. Está escrito assim no texto de Hebreus. E por que eles estão a serviço? Porque você que nasceu de novo, sua morada final é o céu, você tem o seu registro no céu. É como se, a partir de agora, legitimamente, o céu trabalhará para auxiliar o salvo, aquele que tem cidadania celeste. Muito bem. Mas o meu objetivo aqui nesse momento é expressar que esses dois que seguiam Jesus acreditavam a respeito de Jesus inadequadamente. Eles não tinham conseguido perceber que o reino de Jesus era um reino espiritual e esse reino se manifesta no coração dos homens. Eles não tinham conseguido perceber isso. E aqui, meus irmãos, fica um alerta. Todo crente precisa ter o conhecimento de quem é o Messias, quem é Jesus. E Deus parece que, eu estou dizendo parece para ser legal, né? Porque para mim é convictamente. Há 2 cartas de Paulo aos Coríntios, é verdade. Há também 2 cartas de Paulo a Timóteo, é verdade. Mas há 4 evangelhos contando da vida, nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus. Saiba bem, há uma mensagem que cada um de nós tem que saber muito bem. Aliás, a forma certa de contemplar os 4 evangelhos é ler a respeito do nascimento, vida e morte de Jesus, seu ministério, mas o esmiuçar de tudo mais está nas cartas de Paulo. Paulo vai a fundo no estudo sobre o Cristo que veio para salvar e para achar o que se havia perdido. Então, eles contemplavam que Jesus, ele havia morrido. Se morreu, como é comum, então acabou. E eles voltaram à sua caminhada. Eles estavam fora de Jerusalém, certamente voltando para o seu dia a dia, sem seguir mais a Cristo, até porque a declaração deixa muito claro isso. No entanto, Jesus, com sua graça e misericórdia, e nós vimos isso domingo à noite, ele chega para eles e diz: ó tardios de coração, tolos e tardios de coração para crerem em tudo que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Ou seja, tudo que aconteceu eu não tinha dito e os profetas também falaram. Veja bem, Jesus acaba de dizer que eles eram tardios para crer, eles estavam demorando a crer no que ouviram, mas não tinham entendido ainda. Veja bem, eles não tinham entendido que Jesus era um rei para reinar nos corações dos homens, que o reino de Deus está próximo, conforme ele disse, e o objetivo é reinar sobre os corações. Então, o texto mostra que Jesus agora vai completar o que eles não sabiam. Jesus agora, ele vai antecipá-los, vai trazê-los desse atraso de fé, tardios de coração para crer. Vocês estão muito devagar na caminhada de fé. Vocês ouviram, não entenderam, e por isso a fé de vocês está debilitada. Então, irmãos, em outras palavras, só aqui a gente já poderia fechar o texto e nos ajoelhar para orar, porque o texto mostra que um crente não pode permanecer com dúvida ou com a fé inadequada.
e o único jeito de eu ter certeza de que eu estou caminhando para ter a nitidez do Senhor é tendo comunhão com Deus, lendo a Bíblia com objetivo e buscando a Deus de forma que o Senhor esteja me ensinando. Eu me lembro, irmãos, logo no começo da minha caminhada, tudo que eu lia na Bíblia e que eu não entendia, eu dizia para Deus: Senhor, não entendi isso, como é isso? E eu me recordo que aquilo que eu estava perguntando, de repente eu ouvi alguém pregar exatamente o que eu não tinha entendido. Quando eu perguntava para ele assim: vai, como é que é isso? Não ouvia nada naquele momento, mas depois vinha como um relâmpago aquela lembrança, porque diante de mim estava a resposta do que eu estava perguntando. Meus irmãos, nós precisamos buscar a convicção plena de fé, a convicção bíblica. E aqui, meus irmãos, pasmem os irmãos, eu me recordo, por exemplo, uma vez, depois de muitos atendimentos, eu me recordo, essa pessoa não se encontra mais conosco, também não vou citar nome, porque não é o objetivo aqui falar de pessoas, mas sim falar do ser humano de uma forma geral, conforme o próprio texto está dizendo. Eu demorei a perguntar, lá pelas tantas vezes de atendimento, eu perguntei à pessoa que já tinha pelo menos dos 30 anos naquele momento, pelo menos 18 anos tinha na fé, tranquilamente. E eu perguntei: você já leu a Bíblia toda? A pessoa respondeu que não. Você leu pelo menos o Novo Testamento? Não. Você leu os 4 evangelhos? Não. Você leu qual evangelho? Aí fica mais fácil, né? Todo. Irmãos, a pessoa se recordava que um deles. E eu fui ficando, né? Irmãos, eu já estava escandalizado. Por quê? Eu fui perguntando, e as cartas de Paulo? Não se lembrava, sabia que tinha lido já trechos, mas a Bíblia toda, do começo ao fim, não. E do Antigo Testamento, a pessoa, eu não me recordo mais, eu acho que Gênesis disse que sim, tinha lido. Meus irmãos, como essa pessoa terá convicção de fé? E aí depois eu passei a mudar agora, né? Mas eu falo assim, mas depende muito. Se eu tivesse perguntado no começo dos muitos atendimentos, o correto teria sido dito: a partir de hoje, você vai buscar ler a Bíblia e ler a Bíblia toda, no mínimo. Porque, meus irmãos, à medida que a palavra de Deus vai sendo ministrada, nós vamos alcançando convicção de fé, nós vamos entendendo e o nosso coração vai sendo transformado. Automaticamente os nossos problemas terão uma outra resolução. Problemas que estamos gerando, vai parar de gerar. Porque o próprio Deus entrou agora por meio da sua palavra. E aí, meus irmãos, vem uma questão muito séria. Você imagina um pastor que nem eu, né? Nem eu, que às vezes eu estou aqui falando um texto, já entro no outro e já vou em outro, e a pessoa nunca leu esses textos. O que vai acontecer? Ela não vai entender nada do que eu estou falando. Ah, pastor, mas eu já li a Bíblia toda e às vezes eu não entendo também. Meu irmão, é só você voltar a ler e você se familiarizar. Por que às vezes os pregadores fazem assim e é correto fazer assim? Eu já tive acesso, irmãos, a pregações antigas. Eu, às vezes, cito até pouco texto. Tem gente no passado que citava muito mais numa pregação. Aliás, no período medieval, quando uma pessoa ia se batizar, ela precisava proferir. Eu já encontrei isso, acho que foi no período do seminário que estudamos isso. Eu já encontrei casos em que a pessoa tinha que saber um determinado número de salmos sem abrir o texto para poder se batizar. Qual o objetivo? Não existe cristianismo sem palavra de Deus. Não existe. Como assim não existe?
Porque só quando a palavra de Deus entra no coração é que há transformação e a manifestação na prática de Cristo presente na vida de uma pessoa. Agora, para entendermos mais, porque é claro que eu lancei aqui várias questões, eu quero ler com você aqui o texto, observando que Jesus declara que eles eram tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Isso significa que eles liam, já tinham conhecimento do que os profetas disseram, mas eles estavam atrasados da compreensão. Isso me dá entendimento que até hoje pode ter alguém atrasado na compreensão. É ou não é? E aí, o que é que a Bíblia diz? Verso 27, e começando por Moisés e por todos os profetas, note aqui, irmãos, por isso que eu não me canso e não vou parar de forma alguma desse propósito. O que foi que Jesus fez aqui? Ele começou no profeta Moisés, Moisés é profeta, ele começou em Moisés, e aí certamente Jesus declarou o que Moisés disse: depois de mim, palavras de Moisés, depois de mim, o Senhor levantará outro, que a esse vocês vão ouvir. E esse é um texto de Moisés, proferido por Moisés, considerado uma palavra dita a respeito da vinda do Messias. Pastor, não seria de Josué, não? Não, meus irmãos, Josué também teve desobediência lá, o pessoal desobedeceu ele. Ele estava falando da vinda do Messias, porque a convicção de que nós ouvimos a Cristo é que a unidade com Ele é completa por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo vem morar dentro da pessoa. Então, o texto está dizendo que Jesus percorreu o Antigo Testamento. Veja, os profetas, ele deve ter passeado em Isaías. Meu amigo, ele percorreu, foi muito texto. Lembrando, irmãos, Jesus aqui não tinha uma Bíblia para abrir, foi tudo de cabeça. Pastor Barrel, Cristo. Não, irmãos, eu quero deixar isso claro. Os pergaminhos com os textos bíblicos eram pesados e grandes. Ninguém andava com ele na rua, não tinha essa história de andar com a Bíblia. Era uma prática comum, ler e reler para decorar o texto. E aqui nós vemos que essa prática nos ensina. Por quê? Porque os nossos irmãos do período bíblico, eles tinham uma convicção, eles tinham uma desenvoltura, e isso certamente por causa do poder do Espírito que utilizava do texto que todos tinham entendimento ou lembrança do que está escrito. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Então veja bem, Jesus vai fortalecer a fé deles, mas resgatando eles do passado, daquela tardia atitude. Eles estavam atrasados na compreensão. Então, qual é o entendimento para quem quer alcançar fortalecimento da fé em meio às dificuldades? Primeiro, você tem que listar se a sua fé é firme, se você tem convicção genuína de quem é Jesus para você. Segundo, você tem que buscar na Escritura o entendimento destas coisas, conforme Jesus mesmo está fazendo com eles. Note, Jesus falou de um problema, mas ele resolveu o problema. Ele percorreu a Escritura. Irmãos, não existe outro caminho. É o discipulado que o próprio Jesus falou. Agora, ide por todas as nações, pregai o evangelho a toda criatura e fazei discípulos de todas as nações. Citei 2 evangelhos diferentes do seu palavreado. Mas o de Mateus, especificamente, capítulo 28, ele diz no final: fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então tem que sentar com a pessoa, tem que auxiliar, e é o que Jesus está fazendo. E aí, eles terminam de ouvir,
convidam Jesus para estar com eles à noite, e Jesus, liderando ali a reunião, parte o pão, e então os olhos deles se abrem. Verso 30. Estando com eles à mesa, tomou o pão e abençoou-os, partiu e lhes deu. E olhando, e os olhos deles se abriram e o reconheceram, mas ele desapareceu diante deles. Esse desapareceu aqui foi porque, irmãos, a fé já estava fortalecida. Eles agora tinham tido contato com Cristo ressuscitado. Lembra que Jesus ficou por espaço de 40 dias com os discípulos? Qual o objetivo? O objetivo era que todos que iam pregar que Jesus Cristo venceu a morte tivessem a convicção de fé que Jesus Cristo venceu a morte. O que Jesus estava fazendo aqui era fortalecendo a fé deles quanto à vitória sobre a morte. Jesus venceu a morte e ele mesmo a enfrentou e voltou dela. Versículo 32, então, dizem eles, disseram um para o outro, não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria a Escritura? Irmãos, essa é a atitude, é a experiência que nós devemos ter expectativa. Você está esmorecido na fé? Você está desanimado? Você não sabe o que vai ser o dia de amanhã? Você está falando das coisas no passado? Meu irmão, saiba que quando Cristo se manifestar, Ele vai edificar a sua vida, algo vai acontecer. No caso deles aqui, o ardia o coração quando abria a Escritura. Eles não compreendiam que era Jesus, na mente deles Jesus morreu. E eles agora estão sendo edificados pela palavra. Eu encerro lendo o texto de Romanos, capítulo 10, abra aí, Romanos, capítulo 10, nós vamos deixar isso para o futuro, a explanação. Eu quero entrar nesse assunto, eu creio. Quantos estão recebendo da parte de Deus nessa explicação? Eu creio que é importantíssimo nós mostrarmos na Escritura como é que acontece esse fortalecimento. Como que acontece? Por quê? Porque isso vai gerar um sentido para você abrir a Bíblia. Eu vou abrir a minha Bíblia agora e vou tratar de ler a Bíblia e me derramar diante de Deus, porque eu preciso ser edificado. Romanos capítulo 10, o versículo 17, que diz assim, o texto aí é um texto famosíssimo, né? E vamos ler o verso 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, esse texto, ele fala sobre o versículo 15, acompanha aí. Tem que voltar um pouco mais. Verso 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas é só falar o nome do Senhor por falar e é salvo mesmo assim? Não. É o que o texto está dizendo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Aquele em quem não creram. E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas boas. Nem todos, porém, obedecerão ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Note aqui, e o ouvir pela palavra de Deus.
O que é que o texto está dizendo? Que quando você ouve a palavra, quando o evangelho é pregado, quando a mensagem é pregada, ela vai entrar no coração da pessoa e a pessoa vai passar a sentir e ver as coisas diferentes. Como assim, pastor? Sentir e ver diferente. O que é a fé, irmãos? Ela tem a convicção no coração dela que é, e nada tira. Ela fecha os olhos, ela fala com Deus, ela sabe que Deus está ouvindo. De onde vem isso? Não é pensamento positivo. Eu vou falar aqui, mas eu sei que vai dar certo, eu sei que vai... Não, não é isso. Quando você fecha os seus olhos e ora ao Pai, você tem convicção de que Ele está sentado no trono e que Ele está ouvindo a sua oração. Isso é algo natural para o crente. Pastor, como assim natural? Você lembra quando você cometeu um pecado e você se sentiu muito mal? Naquele momento você sentiu a convicção de que Deus está ouvindo sua oração? Não, naquele momento você estava com a mente turva, já culpando-se, chateado, com 1000 coisas na cabeça. Meu Deus, como é que eu fui fazer uma coisa dessa? Naquele momento você caiu em pecado e o pecado lhe deu o que ele tem para dar, vazio. Vazio. Essa é uma das provas de que nós andávamos com Deus naturalmente, automaticamente, nos conduzia o Senhor. O não natural qual é? É quando a pessoa peca, se sente mal e desconectado. Precisa corrigir e será restaurada. Então, o texto deixa muito claro isso. Agora, para entendermos mais profundamente, Hebreus capítulo 4, verso 12, estou encerrando, porém, vamos ler esse texto. Hebreus capítulo 4, verso 12. Pois a palavra de Deus, Hebreus 4, vamos ler junto aqui na tela, irmãos. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, junta e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. Olha só esse final aí, ó. E é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. Deixa aí esse texto do jeito que está, Juan, por gentileza. O que é que eu falei aqui no começo? Não existe cristianismo sem palavra de Deus. Não existe cristianismo sem toda a palavra de Deus, sem o que sai da boca de Deus. Lembra de Jesus falando? Por quê? Porque à medida que eu vou lendo, aquele texto entra no meu coração, e quando ele entrar, ele vai me dar capacidade de julgar os pensamentos. Isso é automático. A pessoa cairá em si. Tem hora que ela vai dizer, meu Deus, e eu pensava errado então. Eu creio que você está lembrando de você, lendo a Bíblia. E, rapaz, não, esse propósito que eu tenho está tudo errado. Isso aqui é pecado. E eu jurava que estava tudo certo. Meus irmãos, é a Bíblia entrando no coração. Por isso, eu repito, não existe cristianismo. Não existe pessoa transformada. Não existe pessoa transformada. Eu ainda não encontrei, irmãos, alguém que defende o pecado, que tenha intimidade com a Bíblia. Como assim, pastor, defende o pecado? O crente está lá. Não, mas isso aqui não tem problema, não. Não, mas isso aqui é besteira, pastor. Isso aqui pode. Aí você pergunta a prática de fé da pessoa, ela lê a Bíblia uma vez na vida e não lerá na morte, né? Porque vai estar morto. Mas é um ditado popular.
lê uma vez na vida, outra na morte, né? Já ouviu essa fala? Pois é, meu irmão, se nós não estivermos conectados com a Escritura, não há como entrar no profundo da nossa alma. Quando a Bíblia diz assim, ela é eficaz espada, ela entra facilmente, ela vai lá no profundo e ela demonstra claramente, dividindo todas as coisas, ela separa o que é juntas e medulas, ela define o que é a realidade. E somente os que estão conectados percebem. Entenda bem, ó. Lembra que Paulo disse assim, examinai tudo e retende o bem. Eu digo a você que a grande parte não, todos, né? Todos que não têm intimidade com a Escritura, que não têm costume de ler a Bíblia, e que não leram a Escritura toda, e que têm a prática de ler, de propósito de ler tudo, como uma prática diária comum, não está apto para reter o bem. Por quê? Porque só a Escritura te dará a capacidade de julgar o que é o certo e o que é o errado. Só. Lembra de uma igreja que eu falei aqui, que excluiu um jovem, porque numa peça teatral ele fez uma coisa no púlpito, aquela igreja tinha 75 anos naquele momento. Desses 75, 50 anos foi o período do antigo pastor, que já tinha morrido. Um pastor dessa igreja, ficou 50 anos lá. E o púlpito que ele utilizou os 50 anos se tornou um monumento do lado. Tinha uma área que era em homenagem àquele pastor. Gente, era uma igreja da nossa denominação com um altar de ídolo dentro do culto. Por que um altar, irmãos? Meus irmãos, nós temos que dar honra, sim, aos homens de Deus, às pessoas, mas não podemos esquecer que o mérito dos 50 anos de ministério daquele pastor era por causa do Supremo Pastor. Vamos honrar, sim, mas não transformar num ídolo. Por que transformou num ídolo? Um jovem foi até o púlpito, entrou na área que não podia e fez uma piada lá naquele púlpito. Meus irmãos, na época eu estava de férias aqui no Rio, eu fui até essa igreja, um domingo de manhã. Eu estava de férias no Rio, vim conhecer o seminário, Deus me deu essa oportunidade. Eu acho que 3 anos depois eu estava vindo de vez. 3 ou 4 anos, sim. Aí, o nome daquele jovem foi para a assembleia da igreja e votaram por excluir ele do hall de membro, porque desrespeitou a memória do pastor, que foi pastor 50 anos. Ou seja, eles criaram um ídolo e alguém mexeu no ídolo. Irmãos, eu nem quis saber qual foi a brincadeira do jovem, mas nós cristãos somos do perdão e da orientação. Um jovem precisava ser orientado. Não, ele está arrependido, irmãos, ele fez errado, não era para fazer. Mas está tudo certo, já se corrigiu, já conversamos com ele, e ele vai ser mais sábio, mais maduro a partir de então. Mas não desligar do hall de membros por uma piada. Aí não. Eu já tinha ouvido de tudo, irmão, mas isso não, eu nunca tinha ouvido. Agora, o que faria uma igreja se reunir? A falta de escritura sagrada. Onde o que deveria ter pesado é isso, ó. Nós honramos o nosso pastor, glória a Deus pela vida dele enquanto foi nosso pastor. Mas o nosso supremo pastor é que ordena sobre essa igreja. E assim eles deveriam ter julgado o caso. Mas isso é algo que só parte do coração de quem foi alcançado pela Escritura, de quem recebeu a transformação de dentro para fora.
Lembra dos homens com as pessoas com a pedra para apedrejar a mulher adúltera? Jesus, quando proferiu, aquele que não tiver pecado pode lançar a primeira pedra. E um após o outro foi largando a pedra. O texto até diz assim, do maior ao mais novo, dando a entender que era a idade. Ou seja, de quem deveria ter mais experiência para não fazer aquilo. Por que eles foram lançando a pedra fora? Porque só podia, no dia que alguém ia ser apedrejado e a pessoa é testemunha, a primeira pessoa que vai jogar a pedra, quem foi a testemunha. Está lá no texto da lei. Se eu não me engano, Levítico, ou é Deuteronômio. Não, é Levítico. Quando a testemunha se apresentar, testemunhando que alguém adulterou, por exemplo, ela será a primeira a jogar a pedra. Quando Jesus disse assim, quem não tiver pecado, lance a primeira pedra, ele estava falando da lei, porque essa pessoa seria a primeira a jogar a pedra, porque ela está falando a verdade e ela é uma pessoa que tem se guardado em Deus. Não podia, irmãos, alguém com a vida em pecado conduzir alguém para o julgamento de morte. E Jesus ali estava com a mão em cima deles, dizendo, vocês estão aptos? E não estavam. Ali era uma armação para prender Jesus. Eles não tinham propósito nenhum com aquela mulher, simplesmente prejudicar Jesus. E um após o outro foi lançando fora a pedra. Então eu quero deixar claro para você, o Senhor Deus deseja edificar você muito. O Senhor Deus deseja entrar no seu coração por meio da palavra. Comece hoje a ler a Bíblia toda. Comece hoje a se debruçar diante da Escritura, lendo, buscando que ela penetre o seu coração. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar. Meu Deus, tem misericórdia. Nos abençoe, Senhor. Nos dê a graça, Senhor, de andarmos em santidade, de amarmos os nossos irmãos, de servirmos ao Senhor genuinamente, sem amarras religiosas, sem ídolos, completamente